Boa noite, pessoas! Estamos começando mais uma live hoje do Pó de Café. Hoje nós vamos fazer um bate-papo suave, um tema bem tranquilo, todo mundo sabe, tá por dentro, né? Inteligência artificial, mas não, nosso convidado não. Ele é graduado em bacharelado em Sistemas de Informação, mestre em Ciência da Computação pela UEM e doutor em Engenharia Elétrica e Informática Industrial. Bem-vindo, professor. Opa, obrigado. Venho de Terra Rica, nasci lá, estudei minha faculdade aqui, daí o mestrado fiz em Maringá, trabalhei lá por um tempo, fiz o doutorado em Curitiba e agora estou aqui, trabalhando aqui. Voltou para casa, quem bebe dessa água sempre volta, né? Mas você é professor aqui em Paranavaí, né? Isso, hoje eu sou professor do Instituto Federal do Paraná, IFPR Campus Paranavaí. Que tipo de disciplina que você apresenta? Então, agora nesses últimos anos eu tenho trabalhado bastante com algoritmos, né? E não dá um erro de sintaxe, né? Rapaz, um ponto fora do lugar. Existe isso ainda hoje em dia? No computador dessa mensagem, erro de sintaxe? Opa! Ele tá falando porque a gente é da época do MSX, né? Então a MSX tinha aquela linguagem basic, é por isso que tá falando isso? Isso. Que era tudo os termos em inglês, né? Que era a linguagem da... Era quantos bits esse Clipper? Rapaz, eu não sei. O MSX era o Hot Bit, né? Era MS-DOS, depois o Windows 3.1, 3.11, Nossa, não me lembro. Então nós somos mais antigos. Eu não sou dessa época, não, eu sou mais novo, mas eu lembro porque meu pai... Não, o Leonardo, ele tá falando de coisa posterior ao MSX. 40. Que indiscreto, Henrique. Nossa, ele é mais novo que nós, Leonardo. Por isso, ele tá falando de Windows e de... Mas muito mais novo, né, Henrique? Praticamente uma geração anterior dele. Nossa. Não tanto, mas na nossa época foi bem anterior, a época da fita cassete ainda. Pra copiar um jogo, né, você tinha que rodar uma fita cassete ali, que era aquela fita de 30 minutos ali e tal, depois você tinha que virar a fita. Sim. E, cara, e alguém passava às vezes e falava alguma coisa, atrapalhava todo o negócio. É verdade, batia na mesa lá, dava um ruído estranho lá, pronto. Os bits, os binários lá, tudo errado. O cachorro do vizinho latia ali, já era o jogo. Lascava tudo. Na verdade, o hardware ele continua evoluindo, né? O problema é que o software ele não evoluiu ao ponto de precisar de todo o recurso que o hardware te oferece, né? O que diferencia de você programar um computador para ele calcular uma equação de um computador que é programado para ter machine learning? Assim, o que é? É o banco de dados? Como é que funciona? É assim, você tem um software comum, por exemplo, você tem a entrada, você fornece lá, por exemplo, cadastro de clientes, você fornece o nome, data de nascimento, endereço, tudo mais. Você pega aqueles dados, coloca lá no banco de dados e ele está cadastrado. Você só vai lá e recupera ele. Né? Só que a partir do momento que você tem que descobrir alguma coisa sobre esses dados, aí começa a entrar, né, as técnicas da inteligência artificial. Né? Machine Learning é uma parte, né, da inteligência artificial. A esposa fala, só para explicar, amor, vai no mercado e traz 4 ovos. Se tiver leite, traz 6. Aí o marido veio com 10 ovos. Porque ela não soube colocar a sintaxe correta no if-then dela. O que você traria? 6 leites ou 10 ovos? Então, aí depende do algoritmo, né? Como programador... Vocês conhecem essa Delphine? Não. Vocês não são os onanistas inveterados da vida, não? Nossa, na verdade, não. Eu falei de uma forma que pouca gente vai entender, então não tem perigo. Ainda bem. Quando você tem a inteligência artificial, ela é baseada em outras regras, né? Na sociologia, na psicologia, na teoria dos jogos, né? Parte de economia. Então, ela tenta imitar, ela tenta observar de alguma forma o comportamento humano e tenta representar isso baseado em códigos e em técnicas, né?
semana passada eu falei alguma coisa sobre algum item que estava à venda na Amazon. E 30 segundos depois chegou um e-mail da Amazon me oferecendo aquele produto. Depois você faz o teste aí, que você fala lá, boneca japonesa. Aí você vai ver as coisas que aparecem. Mas o que é isso? Só não deixe seu celular para as crianças e para sua esposa, tá? O Leonardo acho que tá muito aprofundado aí, não. Não. Tá, não. Vocês estão bebendo alguma cerveja aí? Eu tô, básico. Oh. A Islan tá tomando algo, hein? Tem água só aqui, ó. Processamento, né? E com o Deep Learning, você tem muito mais neurônios artificiais. Então, você forma uma rede neural realmente cheia de pontinhos, igual naquelas fotos do cérebro, né? Dos pontinhos conectados. Então, você demanda um pouquinho mais de processamento para isso. Quando você tem muitos dados, você tem muitas camadas, muitos neurônios, você tem mais processamento. Zero, acho que era o programa de xadrez, já começou a ganhar até desse daí. Você só usando somente o Deep Learning. Ele não aprendeu nada de táticas, de finais, nada. Só jogando contra ele mesmo, e foi vendo que era bom e ruim, e depois, pouco tempo depois, ele já ganhou do programa de xadrez mais poderoso que existe. E daí, com esse daí... E com esse programa, ele aprendeu daí ele ganhou, foi o primeiro que ganhou do campeão mundial de Go, que é o xadrez chinês, lá, que era mais complexo ainda para uma máquina aprender do que o xadrez tradicional, né? E aí, mas é interessante falar sobre o xadrez, porque assim, o xadrez, que cada jogada pode ter em torno de 35 ramificações e cada jogador tem em torno de 50 jogadas, seria 35 elevado a 100, né, o número de jogadas possíveis, tal, que de combinações. Então, assim, não é só uma análise, não é só o computador criar tudo isso, porque mesmo os computadores não teriam capacidade de calcular todas essas jogadas possíveis, né? Peraí, só um pouquinho, deixa eu lá buscar uma cerveja, aí você aperta play. Aí ele vai gerar uma imagem minha lá em Rio Branco do Ivaí, como se fosse um chroma key lá no Henrique. Deixa eu lá buscar. Eu achei muito interessante esse programa. Eu vou dar play aqui, Leonardo. Tá, pera aí. Pronto. Eu tô com... Aqui atrás é chroma key. Traz uma escola pra mim lá, Leonardo, por favor. É muito perfeito, né? Passa pelo teste de Turing ou não? Acredito. O que você acha, né? Tomou a atitude baseada nos algoritmos dele, sem interferência humana. E cara, isso é perigoso. Você imagina, então, você sai de casa com um guarda-chuva e o drone lá de cima vê você andando com guarda-chuva. Deve ser um negócio muito seguro e muito sofisticado também, para não correr o risco de fazer uma cagada. Aliás, que ali em Santa Catarina, ali em Florianópolis, lá, eles estão com um projeto que usa drone para monitoramento de trânsito. Ainda bem que esses drones não tem arma, né? Ainda, né? Você tá na contramão. Pá! Sabe o que eu acho? Quer chutar robô, né, cara? Coitado. Cara, isso é assustador pra mim, cara. Olha o nível da coisa, né? Olha o nível de movimentação das pernas, de tudo. Nossa. Equilíbrio. Eu fico pensando assim, o dia que os caras judiam tanto desses robôs aí, que no dia que esses robôs desenvolverem a inteligência e a autonomia, vai ser uma vingança bonita de ver, cara. Vai ser pesada na bunda de desenvolvedor tendo que querer mais. O robô tentando andar ali, o idiota chega e chuta ali. Avaliação de equilíbrio, né? Oi, pisou na banana. A banana. Traz a cerveja lá, Henrique, ó, pra você, ó. Compre esse aí. Agora sim. Já vi inteligência aí já no desenvolvimento, hein? Olha lá, o bicho ficou bravo. Cara, olha isso, cara. Cara, seu babaca, eu vou matar humanos e você vai ser o primeiro.
É, bicho, a coisa vai ser feia quando esses negocinhos começar a tomar o controle. Agora, cara. Ai, minha costela, velho. Você deve ter machucado muito isso aí. Olha o tombo que vai levar. Imagina. A cena. Eita. O Gustavo deu PT lá, ó. Acorde aí e vai fartar. Corta! Que isso, meu Deus? Ele não tem a noção do que é certo ou do que é errado. Ele não tem consciência das coisas. Que é isso que diferencia os humanos, na verdade, né? Por mais que você esteja tomando uma decisão, você sabe o porquê da sua decisão, que é uma coisa particular sua. Você sabe se é bom ou se é ruim, dependendo do valor que vai dar lá na sua cabeça, e você sabe se você vai ficar chateado, se você vai ficar bravo, se você vai ficar feliz. Então não é que a gente não sabe o que está acontecendo. O cara que programou, ele testou aquilo lá, né? Ele desenvolveu aquilo. Só que a gente não vai, porque são muitos dados, muitos processamentos. É complexo demais para qualquer pessoa saber o que acontece, a impressão que eu tenho, né? Você sabe como funciona ali individualmente, mas uma vez que são milhões, infinitas interações ali dentro, a gente não tem como traçar mais um... E precisa de um computador muito mais potente do que o que a gente tem hoje também para conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, em paralelo. E tem que ser em tempo real, né? Tem que acontecer... Igual o cara deu um chute ali no robô, ele não tem tempo para pensar que ângulo que ele está caindo, para ele fazer um movimento, tem que ser na hora. Então o sensor tem que ser muito preciso, né? Do jeito que veio, ele tem que saber. A temática dele é isso, né? Só que é um filme viajado, né? Assim, porque no final você acha que a máquina tem o sentimento, né? Na verdade, ela só está seguindo o algoritmo dela, né? Eu estava comentando, acho que foi com o Léo, né, que eu falei no outro filme da Netflix também, né? Do Mitchell. Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Isso, tem um celular que ele se revolta com o dono dele. Então, tipo, como assim o celular vai se revoltar, né? Mas o mais próximo é que o robozinho olha o cachorro e fala: cachorro porco, cachorro porco, cachorro porco. É verdade. É justamente a aprendizagem de máquinas, né? Você tem que, conjunto de características, você tem que decidir que animal que é. Então, ele fica lá, cachorro, porco, cachorro, porco. É o que causou o bug que salvou. Isso aí é a verdade, pode acontecer nos algoritmos, mas o celular se revoltar automaticamente, conectar o mundo inteiro, já não sei até que ponto isso aconteceria, né? Esse teste de Turing, teve um teste nos últimos, eu não lembro agora exatamente o ano, mas faz uns 2 ou 3 anos que teve um teste que o robô passou. Hoje até pela qualidade desse teste, né, do quanto você consegue evoluir. Então, assim, hoje se fosse fazer do método antigo, como o Turing pensou, a maioria dos robôs passariam fácil, menos o chatbot da Oi, que a Oi tem um chatbot que é a Joyce, né, que eu tenho que resolver os problemas, ela não consegue resolver merda nenhuma. Eu nunca tinha me tocado com o teste de Turing, não dá para você fazer assim a maioria das pessoas, porque depende do nível, né? Por exemplo,
pro meu filho de 4 anos, a Alexa lá é uma mulher de verdade, né? Para minha mãe, o Eduardo, assistente virtual da TIM, é um homem de verdade. Então, também não tem como... Para cada... Né, tem que ter um escalonamento, né, para o teste de Turing. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Até aí é básico. Qualquer carrinho controle remoto faz isso. Isso daí, ó. Aí. A próxima geração de robôs vai ser prainha. Se for depender dos brasileiros, vai ser robô prainha. Então, a gente estava trabalhando com agentes cognitivos, né? São agentes que possuem crenças, desejos e intenções, né? Nossa, cara, que legal. A gente tem as crenças, são os beliefs, né? Um tipo de arquitetura que a gente coloca para simular a cabeça, né, do nosso agente, o pensamento dela. Então você tem lá deixa eu te perguntar uma coisa, para quem quer começar a brincar com inteligência artificial, assim, o que você recomenda? Python, Google Colab, o que você... O C++. Olha, aí depende. Assembly. Não, esse não. Assembly. Você pode usar alguma ferramenta própria, como por exemplo, em Java a gente tem o ECA, né? Bem famoso, aí é um pouco mais antigo, mas tem vários algoritmos implementados, então ele te permite abrir as bases de dados e você observar as acurácias, né? Os ganhos que você vai ter com o seu algoritmo. E você pode utilizar, por exemplo, Python tem várias bibliotecas, assim como o Google Colab, né? Então, se você não quiser instalar nada, só que Colab você vai desenvolver em Python, né? Lá você vai ter todas as bibliotecas necessárias. Então, por exemplo, no caso do filme lá do cachorro porco, então, tipo, cor da pele, cor do não sei o quê, cor do olho, formato do olho, formato do nariz, formato da boca, representa isso de alguma forma. Aí você pergunta pro seu objeto, pro seu classificador, o que é isso? Ele vai te falar, ó, isso é tal coisa. Então, com algumas poucas linhas de código, você consegue resolver alguns problemas simples, né? Claro que a gente está simplificando a paradinha aí, né? Aquele filme foi genial, essa sacada aí, porque o Pug, né, o cachorrinho Pug, ele é um cachorrinho bonitinho, quer dizer, bonitinho não, né? Não, ele é horrível, mas assim, lembra um porco, mas a sacada do pão de forma foi hilária, cara. Parece um pão de forma. Então, vamos ficar por aqui, vou agradecer aí a presença do Aslan. Obrigado por ter participado, Aslan. Foi um prazer ter batido esse papo com você aqui. E sucesso aí no teu trabalho. Tudo dê certo aí para as próximas temporadas aí, com essa pandemia acabando e que a gente continua progredindo na humanidade aí, que a inteligência artificial prova pra gente que a Terra é redonda e não é plana. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Valeu, Gente, até mais. Abração. Valeu. Tchau, tchau.